Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Meus irmãos, graça e paz. É com grande prazer que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus neste dia que Deus escolheu para você, um dia abençoado, um dia onde a presença de Deus se faz nesse momento e que você possa realmente receber de Deus o melhor do seu trono no dia de hoje e que a sua palavra seja edificante para a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu escolhi está lá em João 16, 25 a 33. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo esse texto, lá em João 16, versos de 25 a 33. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nessa porção que Deus colocou em nosso coração para estar compartilhando com vocês nesse dia. Diz a palavra de Deus: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem hora que não vos falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nem figura, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de alguém que te perguntes. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, sabendo, Senhor Deus, que tudo isso que a Tua palavra nos diz nesse momento é verdade, Senhor. Tudo isso que a Sua palavra nos diz vem nos animar, vem nos colocar, Senhor Deus, diante daquilo que é real. Nos abençoe, derrame graça, nos dê um coração, Senhor Deus, sedento e fértil para a Tua palavra nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, está difícil viver nesse mundo hoje. Esse mundo, com certeza, ele está numa situação em que nada está tranquilo. Interessante que nesse processo de pandemia, todas as nações estão sofrendo. E se a gente olhar para outros países, podemos saber que está pior que o nosso. E a gente não fica feliz por isso, porque a gente queria que os outros países, que as outras nações também tivessem paz no seu seio, mas no momento é um momento de intranquilidade. Quando você olha as reportagens, olha esses momentos de luta, você percebe que a paz não está no mundo, que as pessoas estão buscando paz, estão buscando, diante de uma situação complicada, viver em tranquilidade, retomar a sua vida, e nós percebemos que essa é uma situação em que as pessoas estão vivendo hoje, né? Então, cada pessoa, cada casa, né, está vivendo uma situação complicada, está vivendo uma situação de enfermidade, está vivendo uma situação de desemprego. Essa é a nossa história, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E diante disso tudo, diante dessa situação toda, essa palavra que nós lemos para você nesse momento, Jesus encerra esse período de despedida dizendo o seguinte: tenha paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, essa palavra é uma palavra que nos coloca de pé, é uma palavra que nos deixa realmente focado naquilo que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. E isso tudo faz com que você e eu
possa ter uma esperança nessa caminhada. Os versículos que nós acabamos de ler, ele está inserido em caráter de despedida. Os discípulos não tinham passado os seus piores momentos ainda. Até o momento, eles tinham vivido momentos de vitória, momentos de milagre, momentos de resultados abençoadores. Nesses 3 anos que eles passaram com Cristo, eles ainda não tinham passado momentos difíceis, momentos complicados. O momento complicado, ele começa a partir de quando Jesus sai de cena, quando Jesus morre, e eles têm que digerir essa situação, eles têm que caminhar sozinhos, eles se sentem desamparados nesse momento. E Jesus estava orientando e dizendo, olha, vocês vão passar por essa luta, vocês vão passar por esse problema. Só que tenham bom ânimo, né? Tenham bom ânimo. Paz seja com vocês. Que Deus possa realmente dar um bom termo na caminhada de vocês. Meus amados, tenha bom ânimo. Essa foi a palavra de Jesus para os discípulos. Se essa palavra foi uma palavra necessária naquele momento de perca, naquele momento de luta, eu gostaria de falar sobre esse tema nesse momento. Tenha bom ânimo. Esse é o tema dessa palavra, dessa mensagem. Tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, meu querido irmão, porque o Pai do céu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele te ama. Ele te ama. Ele é a pessoa que nos ama, né? Então, a pergunta que se faz nesse momento, se o Pai nos ama, né? Como diz a palavra que Jesus estava dizendo, né? Jesus disse nos versículos 27, que nós acabamos de ler, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Porque o próprio Pai vos ama, ou seja, o próprio Pai amava Cristo e amava a cada um de nós e ama cada um de nós. Então nós vemos diante dessa palavra, diante dessa exposição, que o amor de Deus pela humanidade é um amor soberano, é um amor grandioso. Mas você pode perguntar para mim, pastor, mas se Deus me ama, por que está acontecendo tudo isso? Por que sobrevém sobre as nossas vidas uma situação como essa? Eu digo para você o seguinte, que essa pergunta já foi feita há muito tempo atrás. Há uma dúvida no coração das pessoas há tempo atrás. E a resposta que eu digo para você está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. A palavra de Deus, naquele momento, leva as pessoas a pensarem por que elas estão passando por momentos de deserto, por momentos de luta. Nesse texto lá, em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, diz o seguinte, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus amados irmãos, essa é a resposta para você, né? Então, se nós estamos vivendo uma situação como essa, por quê? Deus tem um ensinamento para nos provar, para nos colocar diante dele. Muitas vezes nós conhecemos o Senhor, sabemos quem ele é, mas nós estamos distante dele. Nós estamos longe de ter uma comunhão diante da normalidade, diante daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos e amigos, nós temos um caminho aonde Deus está nos ensinando. Deus está ensinando você nesse momento. Só que nesse caminho nós aprendemos que Deus existe. Nesse caminho nós aprendemos que Deus está conosco. Nesse caminho nós aprendemos que nós dependemos dele e precisamos da ajuda dele. Meu querido, como que você vai se afastar de Deus sabendo que em todos os momentos da vida nós precisamos da ajuda e da presença de Deus
nesse momento, nos momentos que nós vivemos. Então, o Pai nos ama. Nós sairemos mais fortalecidos desse momento. Nós sairemos com uma comunhão melhor com o nosso Deus. Nós sairemos realmente provados nesse momento, desses momentos de luta. Portanto, tenha bom ânimo, querido. Tenha bom ânimo. Segunda lição que eu queria destacar aqui. Tenha bom ânimo, pois a paz de Cristo te sustenta nesse momento. A paz de Cristo, né? Então, a paz de Cristo é algo que nós estamos querendo agora. Eu me recordo de uma situação em que os discípulos viveram, lá em João 6, versículos 16 a 21, aonde eles estavam fazendo uma travessia de barco e a situação começou a ficar complicada. O barco começou a ser jogado pelas ondas de um lado para o outro, o vento soprava forte, e diante dessa grande crise que eles estavam vivendo nesse momento de travessia, Jesus vem andando sobre as ondas do mar. Meus amados irmãos, imagine no momento em que a tempestade passava sobre o barco, você não tem uma visão exata do que vinha a seu encontro, de repente Jesus vem. E esse texto, se você quiser conferir depois, está lá em João 6, versos 16 a 21, onde tem esse relato. Mas interessante que no versículo fala assim que começou a empolar, agitando por o vento, e soprava, e tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Interessante nesse texto é que, se você olhar atentamente, você não vê o relato de João dizendo que o vento parou. Não está dizendo. No versículo 21 diz assim que Jesus falou para eles não temer, não temais. Jesus entrou no barco e eles chegaram ao seu destino. Mas cadê aquela história de parar o vento? Cadê aquela história que tudo ficou tranquilo enquanto eles caminhavam? Eu digo para você o seguinte, que independente do vento parar ou não, você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E por isso, meus queridos e amados irmãos, você tem que entender que, por mais que seja difícil, por mais que os ventos sejam grandiosos, Jesus está com você. E se Jesus estiver no seu barco, o seu destino é chegar em paz. Então, tenha bom ânimo. A paz que o Senhor deixa sobre a sua vida é uma paz diferente. Versículo 27 do capítulo 14 de João diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra de Deus nos diz. Então você tem que ter bom ânimo, querido. Confie no Senhor, tenha paz. O Senhor tem deixado a paz. Quando ele estava preparando o coração dos discípulos, ele dizia assim: olha, vocês vão passar por momentos difíceis, mas em bom ânimo. Paz seja convosco. Vocês têm que ter essa paz. Essa paz tem que inundar o coração de vocês nesse momento. Mas a terceira lição que eu queria destacar aqui é que nós temos que ter bom ânimo, porque você sairá vitorioso. Nossa, até esse momento parece que era um momento crítico, né? Mas quando falamos de vitória, nós vemos que Deus está conosco. Com tudo isso, né, nós sairemos vitoriosos. Jesus saiu vitorioso, ele venceu a morte. E como ele venceu a morte, nós também seremos vitoriosos. Em Romanos 8, versículo 37, diz o seguinte: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Jesus, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que, por mais que você se sinta derrotado, a palavra para você é vitória. Por mais que você sinta que a morte é a sua trajetória, que a situação é complicada, você sairá vitorioso, porque nós vemos que Jesus, ele estava caminhando para a morte naquele momento.
Esse Jesus se torna uma propriedade eficaz no que se diz a respeito de ter bom ânimo, porque enquanto ele via que a situação era uma situação muito complicada, ele acalmava o coração das pessoas que estavam envolvidas naquele momento de luta e de tristeza. Tenha bom ânimo é a palavra nesse momento. Tenha bom ânimo, essa palavra que eu trago para você agora. Quando Jesus chama os seus discípulos e acalma o coração, ele diz que o Pai amava a Jesus e amava os seus discípulos. Ele dizia também que aquilo que nós passamos para aprender a respeito do que realmente nós estamos fazendo, o que nós estamos aprendendo com esse momento de luta. Talvez você precisava passar por isso. Talvez todos nós, você e eu, precisava passar por isso. Porque senão, querido irmão, a nossa fé ela ia se tornar raquítica, você não estava vivenciando o verdadeiro evangelho, talvez a palavra de Deus não fazia tanta diferença, você não estava nem preocupado, né, com a questão da comunhão, com a questão de estar na igreja ou não. Mas agora você diz o seguinte: o que eu posso fazer diante dessa grande luta? Tenha bom ânimo. Você vai poder expressar todo amor que você tem por esse Deus, por esse Jesus Cristo que morreu por você. E o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração agora, para você ter bom ânimo. Eu não sei como é que você está vivendo esse momento. Eu não sei qual que é a luta que você está vivendo nessa hora. Mas eu queria dizer para você o seguinte: você sairá vencedor. Você sairá diferente da forma como você entrou nessa caminhada, nessa turbulência toda. Porque Jesus está conosco. Jesus está com você. Jesus está nesse momento. Eu queria que você se curvasse diante de Deus agora. Aí onde você está. Curva a sua cabeça. Peça para Deus colocar a mão sobre a sua vida nessa hora. Que Deus abençoe você grandemente. E que tudo isso que foi dito seja para animar você. Para que você possa ter bom ânimo. Para que você entenda que você vai chegar no destino que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos, Senhor Deus, por esse momento. Momento esse, Senhor Deus, difícil muitas vezes de estar vivendo. Mas que nessa hora nós possamos, Senhor Deus, entender de toda essa luta que nós estamos passando. Ela serve como ensinamento. Ela serve como edificação. Ela serve como aprendizado. Senhor Deus, aquieta o nosso coração. Dê graça, Senhor Deus, sobre cada vida que está ouvindo essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que meu irmão, que a minha irmã, eles possam, Senhor Deus, estar sendo amparados nessa hora. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar um norte na vida desses amados irmãos. Aqueles, Senhor Deus, que têm perdido emprego, que o Senhor possa dar um emprego novo. Aqueles que estão com problema de saúde, que o Senhor abençoe e cure em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa. Entra, Senhor Deus, nessas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus faça grande diferença na vida desses amados. Que a tua paz possa pairar nessa casa. E que tudo aquilo que eles precisarem, eles possam ser surpresos por ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus abençoe você. Que essa palavra realmente te anime, te coloque de pé, em nome de Jesus. Amém. Busca
cantar.